Olá, sou o professor Augusto Manzano e nessa 23ª aula vamos às correções dos exercícios de fixação 1 e 2 passados anteriormente. O exercício 1 pede para criar uma função chamada mostralista que apresente a lista informada. Então, se você entrar para esta função uma lista com os valores 1, 2 e 3, a resposta tem que ser uma lista 1, 2 e 3. A partir aqui da documentação do código em português funcional, temos então que a função na sua primeira linha define a estrutura do acesso à memória, onde eu vou informar uma lista numérica entre parênteses, a minha lista de entrada, e o operador de saída indicando uma lista numérica de saída. A segunda linha verifica o aterramento mostrando se informado ou chegando a uma lista vazia, o retorno será uma lista vazia. E na terceira linha nós temos a ação a partir da lista x's, como x sendo construído, sendo anexado ao x's seguinte, até chegar ao elemento nada que representa uma lista vazia. Veja agora em lousa o desenvolvimento manual deste exercício. A partir deste exercício vamos ver então seu teste operacional. Vamos lembrar que este símbolo é o operador construtor, também chamado operador cons. Então, ele é quem constrói listas. Então, isso aqui é bastante importante. Diferente do sinal de adição que faz a soma de valores numéricos, esse símbolo faz a construção, a criação de listas. Muito bem. Então aqui nós temos a seguinte situação. Eu vou entrar uma lista e sair uma lista. Então imagine que eu vou pedir para mostrar uma lista contendo os elementos 1, 2 e 3. Nesse momento, 1, 2 e 3 é uma lista vazia? Não, não é, porque se fosse uma lista vazia é para voltar um vazio. Agora, esse vazio aqui é outra observação. O vazio significa um valor chamado nada, que é um valor que está colocado após o último elemento visível da lista. Então vejamos. 1, 2 e 3 é o nada? Não, não é. Então não volta nada. Passa para a próxima linha. Na próxima linha, eu tenho aqui uma lista completa, ou seja, a minha lista aqui tem o x e tem aqui os x's. Tem, então ela está completa. O que eu faço na sequência? Eu pego o x e quando eu uso esse símbolo significa que eu peguei o valor dentro de uma lista. Mais quem? Vou chamar o mostre dos x's. Quem é o mostre dos x's? É o valor 2 e o valor 3. Peguei esses dois valores. Aplico novamente por recursão a lista, então vem aqui mostre, e agora a minha lista é 2, 3 e tenho nada aqui dentro. Essa lista obtida está vazia? Não, não está vazia, tem conteúdo. O que ela tem? Ela tem aqui o x e aqui tem os x's. Então ela vai pegar o x e vai anexar o x, e vai anexar esse x à lista que está sendo construída. Então está construindo lá, já tem o 1, agora colocou o 2. E aí chama aqui o mostre. Mostre quem? O 3. O 3 ainda tem conteúdo. Então, venho aqui, mostre 3. Não é vazio, então não vai fazer esta ação. Vem para cá. Nesse caso, eu tenho apenas o x. Porque o x é o valor nada que está aqui do lado. Então ele coloca quem aqui? Vamos construir a lista 1, 2, que já existe. O construtor ainda joga o 3. E aí ele vem para cá e chama mostre. Mostre quem? Vai mostrar o nada, porque agora eu vou pegar o valor nada, que é é o meu x, é o restante da minha lista. Quando eu chamo mostre vazio, eu caio nesta situação e ele retorna. Então aqui eu tenho 1, 2,
3, e aqui ele coloca o valor nada, que não será apresentado. Então a minha lista final é 1, 2 e 3. A partir do código escrito em linguagem ROP, vamos colocá-lo em operação para vermos o seu resultado sendo executado dentro do ambiente. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função mostre e execute então um teste como mostre a lista 1, 2 e 3, ponto e vírgula, enter, e você vê como resposta uma lista 1, 2 e 3, sendo então um exercício bastante simples. Vamos voltar para darmos continuidade à correção com o exercício número 2. O exercício número 2 pede para criar uma função chamada inverte, que apresente os elementos invertidos de uma lista. Então, se dada a lista 1, 2 e 3, deve apresentar 3, 2 e 1. Em especial, para este exercício, eu vou apresentar 3 respostas diferentes, da forma mais simples até uma forma mais sofisticada. Então, vejamos. Na solução 1, eu vou apresentar o efeito com concatenação. Na solução 2, um efeito com recursão simples, e no 3, um efeito com recursão em cauda. Vamos então para a solução com concatenação. Observe então a documentação do código em português funcional. A função inverte recebe uma lista e devolve uma lista, só que a devolução da lista é com seus elementos invertidos. Então observe que na segunda linha, se a lista for vazia, retorna um vazio, ou se eu chegar no elemento nada de uma lista que tenha conteúdo, será acrescido o código de lista vazia ou de elemento nada. Na terceira linha, eu tenho então a recepção de uma lista a partir das variáveis x's, com a ação escrita como inverte cauda concatenada com o elemento x. Preste atenção que, nesse momento, a concatenação do elemento x junto à cauda processada por inverte está sendo colocado dentro dos colchetes. E isso está sendo feito por causa de um detalhe. O operador de concatenação, representado aqui pelo símbolo tralha, ele só consegue fazer a junção de 2 listas. Eu não posso fazer a junção de uma lista com um elemento numérico isolado. Esse elemento deve estar representado dentro de parênteses. Veja em lousa o comportamento de funcionamento da função inverte. Para demonstrar a inversão de valores dentro de uma lista, de modos que você entre uma lista 1, 2 e 3 e obtém a saída 3, 2 e 1, nós vamos usar então este procedimento de trabalho. Observe um detalhe que eu estou usando aqui um operador de concatenação, diferente do operador de construção. O operador de construção ele trabalha, por exemplo, com valores numéricos, e quando ele encontra um valor numérico, ele entende que esse valor tem que estar dentro de uma lista. Ele trabalha com esse conceito. Quando eu trabalho com o operador de concatenação, eu sou obrigado a colocar o valor dentro da lista, porque ele não entende da mesma maneira que este operador. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Isso em qualquer linguagem funcional. Vamos então fazer o teste para verificar se eu vou conseguir inverter uma lista chamada inverte a lista 1, 2 e 3. Lembrando que aqui do lado eu tenho o valor chamado nada. Muito bem. Nesse momento eu vou chamar a lista 1, 2, 3. 1, 2, 3 não é a lista vazia e cai nessa situação. Então aqui eu tenho o x e aqui eu tenho o x. Muito bem. Então aqui eu vou inverter quem? Inverte o x. Quem é o x aqui? É o 2 e o 3. E vou fazer a concatenação com quem? Com o x, que é o valor 1. Muito bem, está feito isso. Agora eu trago para a chamada recursiva inverte. Vou inverter quem? Agora os valores 2 e 3. 2, 3. Lembrando que aqui dentro ainda eu tenho o valor nada. Nesse momento eu vou chamar inverte de quem? Do valor 3. E agora, quando eu fizer a chamada desse operador, que é a de concatenação, ele vai colocar quem? Ele vai colocar o 2, que é o x,
à frente do 1. Isso ele faz automaticamente, eu não tenho controle sobre isso. Eu só estou aproveitando o recurso que ele faz para gerar a inversão. Aí eu chamo novamente a função e venho para o inverte, agora com o valor 3. Nesse momento o 3 é o meu x e o meu x é o valor nada que está aqui dentro. Então, inverte quem? A lista vazia, junto a quem? Ao valor 3 que ele está colocando agora do x e empurrando o 2 e o 1 aqui para as posições que eles estão. Então, agora eu tenho a inversão. Ao voltar para a ação, eu chamo aqui inverte. Eu chamo aqui inverte, então agora a lista vazia, e ao fazer a lista vazia, ele retorna um vazio, que eu esqueci de deixar aqui, ó. Ele retorna esse vazio. Ele retorna então o vazio, você vai ter aqui o vazio sendo acrescentado para 3, 2 e 1. Veja que aqui nesse momento, quando eu coloco esse vazio, eu não estou colocando ele com um operador de concatenação. Então o que acontece com ele? Ele é colocado depois desse 1. Ele vem para esta posição automaticamente, finalizando a lista como um todo. A partir do código escrito em ROP, vejamos esse código em operação. No ambiente ROP, escreva o código da função inverte, faça o teste inverte, neste caso vamos testar com 1, 2 e 3, e veja que o resultado foi 3, 2 e 1. No retorno, veja a solução 2 para o exercício número 2. A solução número 2 vai se chamar inverte linha, eu estou usando ali um apóstrofo, com recursão simples. Veja esse código em português funcional. A primeira e segunda linha da função inverte não tem diferença alguma. A diferença está no código da terceira linha. Observe que nesta versão eu não estou usando a concepção de x até x's, ou seja, eu estou pegando a cauda. E para esta ação eu estou fazendo o seguinte: o último da cauda será construído, vamos lembrar aí o operador com 2 pontos, é um construtor, ele constrói uma lista. Então eu estou pegando o último da cauda, estou construindo com a chamada recursiva da função inverte linha, com o arranjo da cauda. Para entender esta solução, veja na lousa o seu desenvolvimento passo a passo. Este exercício tem uma solução um pouco mais simplista que o exercício anterior, apesar de ambos estarem trabalhando com recursividade simples. Aqui a recursividade é simples, o anterior também era simples, mas o anterior eu fiz por concatenação. E aqui eu estou usando a forma mais tradicional, que é com o operador de construção. Além desse operador de construção, nós temos aqui o uso da função último e da função arranjo, que são funções que foram exercitadas, trabalhadas em uma aula anterior. Então nós já sabemos como é que o último trabalha e como é que o arranjo trabalha. Se eu tiver uma lista com os valores 1, 2 e 3, eu tenho aqui o último, e nesses dois valores eu tenho o arranjo. Então é isso que vai fazer a nossa ação. Ela vai pegar o último valor e vai anexar ao arranjo, chamando recursivamente inverte. Então, se eu tiver uma lista com o valor 1, 2 e 3, eu espero ver 3, 2 e 1. Então vamos fazer o teste para ver se isso ocorre. Eu vou chamar aqui então inverte e vou passar a lista com os valores 1, 2, 3. Lembrando que aqui existe o valor nada que não aparece, ele só é detectado nesta ação aqui da segunda linha. E nesse momento eu vou então executar aqui. Mais um detalhe, aqui eu estou usando a palavra x's, a variável x's para representar a lista como um todo. Então não confunda. Por exemplo, se eu coloco x, construtor x's, eu estou falando da lista em partes. Eu estou separando a cabeça da lista, eu estou separando a cauda da lista. Mas ao usar a palavra aqui x's,
Poderia estar usando aqui qualquer nome, poderia ser batata. Esse nome, essa variável, representa a lista toda, não só um pedaço dela. Então, o nome não é sinônimo das partes tratadas de uma lista. Então, tome muito cuidado, muita atenção com isso. Então, nesse momento, eu estou pegando a lista e vou pegar o último valor da lista. O último valor da lista é o 3. Então, esta ação gera o valor 3. Quando eu uso este operador, que é o operador de construção, ele entende que esse valor será gerado dentro de colchetes, ou seja, de uma lista. E aí, na sequência aqui da ação, ele pede para chamar a função inverte com quem? É para chamar o inverte com o arranjo. Quem é o arranjo? O arranjo é o primeiro e o segundo valor. Então eu tenho aqui 1 e 2. Agora eu chamei inverte com os valores 1 e 2. Novamente eu volto à ação, é recursivo. Inverte. E nesse momento eu vou passar os valores 1 e 2. O que vai acontecer? Eu já tenho uma lista na memória com o valor 3. Agora eu vou pegar o último valor, que é o 2, e vou construir a ação com o arranjo. E o arranjo é 1. Então eu vou pedir para inverter, inverte o arranjo. Agora, essa ação chama novamente aqui a operação, não caiu em lista vazia. Eu então chamo aqui inverte, agora com o valor 1. Bom, nesse momento, a minha lista só tem um elemento. O último elemento de uma lista com um elemento é o próprio valor. Então agora eu já tenho o 3, o 2 e estou acrescentando o 1. E aí eu chamo aqui a construção e o inverte vai fazer o quê? Ele vai tentar pegar o arranjo, só que o arranjo é vazio, o arranjo não existe, né? Porque esse arranjo ocorre antes desse número. Então, aqui ele gera uma lista vazia, não tem o que fazer. Essa lista vazia, eu chamo novamente o inverte, cai nesta segunda ação. E na segunda ação eu tenho que o inverte de uma lista vazia gera, no resultado que estiver na memória, um valor vazio, ou seja, nada. Como esse nada não aparece, a minha lista já está configurada como 3, 2 e 1, que foi o efeito da inversão da entrada 1, 2 e 3. De volta aqui ao slide, antes de eu mostrar o código escrito em linguagem ROP, perceba que eu tenho duas funções, o último e o arranjo, que não fazem parte do ambiente ROP nesse momento. Isso significa que para esta função ser utilizada, você precisa ter em mãos os códigos das funções último e arranjo, porque senão eu vou ter um erro de execução. Para evitar esse problema, observe que em ROP está sendo usado ali, antes de tudo, o comando uses aula 22. Na aula 22, as funções último e arranjo foram desenvolvidas e foram gravadas a partir daquela aula. Esse é o motivo que eu venho mostrando em todos os vídeos como gravar as funcionalidades de aprendizagem e também as funcionalidades executadas nos exercícios de fixação. Nesse momento, a terceira linha chama ali o último e depois chama o arranjo. Vamos então pôr este script ROP em funcionamento. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função inverte linha e coloque-a em execução. Vejamos então, inverte linha e a lista 1, 2, 3, ponto e vírgula e Enter. Observe então que houve a ocorrência de inversão na segunda versão da função inverte, usando agora recursividade simples. A terceira solução para o problema será a função inverte duas linhas, agora usando recursão em cauda. E nós sabemos que a recursão em cauda normalmente é trabalhada com duas funções, a função base, que é uma função que trabalha de uma forma mais complexa, e uma função interface para facilitar o uso da função mais complexa. Então vejamos a solução em português funcional.
Veja que nesta versão nós temos então uma função chamada invert_aux, ou invert auxiliar, que recebe como parâmetro duas listas e devolve uma lista. Verifique então na segunda linha. Se o primeiro argumento for uma lista vazia e o segundo argumento for uma cauda, ele devolve essa cauda. Na terceira linha eu tenho então o x até x's, ou seja, a minha lista principal, a lista que eu quero inverter, e o y's é a definição de uma lista auxiliar. Na sequência da linha 3, a função inverte auxiliar pega a cauda x da lista principal e anexa na lista auxiliar a cabeça da lista principal com a cauda da lista auxiliar. E a chamada simplificada é inverte duas linhas, onde a cauda de x é passada com esta cauda mais uma lista vazia, que é o espaço para que ocorra a montagem da inversão. Veja este teste sendo efetuado em lousa. Neste exercício vamos ver a parte que usa recursão em cauda com esta operação. Veja que a função invert_aux vai receber duas listas, como já vimos na estrutura, e vai devolver uma lista. Pelo fato de eu estar usando uma recursão em cauda, a cauda ocorre nesta ação, eu preciso ter uma lista para que a ação seja construída na memória sem usar a pilha de memória. E a outra lista é a lista propriamente dita. Então, se eu fizer a chamada desta ação como invert auxiliar e aqui passar os valores, por exemplo, 1, 2 e 3, desejando ver 3, 2 e 1, eu vou ter que passar também o segundo argumento, que neste caso é uma lista vazia, obrigatoriamente uma lista vazia. É por isso que a gente trabalha com funções de interface quando eu uso recursão em cauda para facilitar o uso para quem for fazer a utilização, porque esquecer o segundo argumento ou colocar um argumento de forma incorreta pode ser uma ocorrência. Então, para evitar esse tipo de ocorrência, um erro desnecessário, a gente cria ali a função interface que passa o valor obrigatório de forma automatizada. Então, isso aqui é obrigatório. Vamos colocar esta operação em andamento e fazer o teste. Então, se eu tenho aqui a inversão desta ação, eu não vou cair na segunda linha, porque a segunda linha, somente se a primeira lista estiver vazia, vai retornar o conteúdo que existir em y's. Nesse caso, então, eu caio na terceira linha e nesse momento eu tenho, então, a seguinte estrutura. Inverte auxiliar, o x é a cabeça, então eu vou pegar aqui o 1, aí eu tenho dois pontos, que é o meu operador de construção, e aí os x's, e os x's é os valores 2 e 3. É isso aqui que está acontecendo dentro da memória. E estou passando nesse momento a lista vazia. Um cuidado que quando eu uso um nome isolado, eu represento a lista como um todo. Quando eu trabalho aqui com as partes, eu passo a representar a cabeça e a cauda da lista. Tome muito cuidado com isso. Então aqui, nesse momento, eu vou chamar esta ação, eu vou inverter. Então, inverte auxiliar. De quem? Dos x's. Quem é o x's? 2 e 3. Eu tenho aqui o 2 e o 3. E agora eu tenho o x, que é esse 1. E vou inserir esse x, esse 1, dentro da lista que está na memória, o espaço da memória vazio. Então, significa que entrou este 1 nesta lista chamada y's. Feito isso, eu vou pegar esta ação e aplicar novamente, por recursão, a função. Então, agora eu tenho inverte auxiliar de quem? Eu tenho a cabeça, que é o 2, o operador de construção, e aí o 3, vírgula, a lista que agora está com o conteúdo 1. Na sequência, eu aplico a recursão, então aqui nesta ação vai ser inverte auxiliar. Agora, eu vou pegar quem? O x's. Quem é o x's? É o 3. Então eu tenho aqui o 3, vírgula, e eu vou pegar a cabeça, que é o x, e inserir na lista que está com 1. Então aqui eu vou ter a inserção do 2
juntamente aqui do 1, que lá já existia. Aí na sequência eu chamo inverte, auxiliar, passando então o número 3, que está ali na lista, mais o espaço da lista que está sendo construída. Bom, nesse momento, o que acontece? Eu tenho uma lista com um só elemento e a cabeça é o próprio valor número 3. Então isso aqui significa que o próximo passo aqui da chamada de inverte auxiliar será o 3 vai virar a cabeça. Então significa que o x ficou como vazio e o valor 3 tem que ser inserido dentro da lista. Então aqui eu vou ter o 3, o 2 e o 1. Nesse momento, o que ocorre é, eu vou chamar inverte auxiliar. Agora eu tenho a lista vazia e o conteúdo 3, 2 e 1. Nesse instante, caio nesta condição, então significa que eu tenho uma lista vazia e eu volto à lista y. Ao voltar y, eu devolvo os valores 3, 2 e 1 como determinado nesta ocorrência. O script codificado em Hope segue o mesmo padrão e vamos colocar esse script em execução para testar se ele também efetivamente faz a inversão dos valores. A partir do ambiente Hope, escreva o código das funções inverte_aux, inverte auxiliar, e inverte duas linhas. E para testar, vamos executar inverte duas linhas e vamos colocar então a lista 1, 2 e 3, acionando Enter. E você terá o resultado 3, 2 e 1. Então nós temos aqui, neste plano, 3 exemplos da resposta para o exercício número 2. O inverte com concatenação, o inverte com recursão simples e o inverte com recursão em cauda. Lembrando que a recursão em cauda é mais eficiente que a recursão simples. Isso já foi mostrado em aulas anteriores. E lembre-se, antes de encerrar esse ambiente, vamos então salvar o conteúdo desta aula como aula 23, fixação, exercício 0102, ponto e vírgula, Enter. O exercício número 3 pede para criar uma função chamada qual elemento que mostre o elemento da lista da posição indicada em N. Por exemplo, se eu disser assim, qual elemento 3 da lista 1, 2, 3? Ele deve voltar o número 3 porque 1, 2 e 3 tem o primeiro, o segundo e o terceiro elemento, que foi então o N indicado como 3. E o resultado seria 3. Se a lista for 4, 5 e 6 e eu quero ver o terceiro elemento de 4, 5 e 6, o retorno é 6. Veja esta solução em português funcional, onde na primeira linha minha função qual elemento recebe como argumentos de entrada o parâmetro número, vírgula, lista número, e devolve como saída um número que é o número retornado a partir da posição informada para a lista. Na segunda linha, qual elemento tem como aterramento as indicações de 1, vírgula, x até x, mostrando x, ou seja, se você disser que quer ver o primeiro elemento, o retorno será a cabeça da lista. No entanto, qualquer valor diferente de 1 será aplicado por recursão, onde n-1 é aplicado sobre os x's, a cauda da lista. Vejamos esse código em linguagem Hope e vamos colocar esse código em execução. A partir do ambiente Hope, escreva o código da função qual elemento e vamos colocá-la em teste. Qual elemento, abre parênteses porque eu tenho mais de um argumento, eu quero ver o primeiro argumento da lista 4, 5 e 6. Neste caso, o retorno será o valor 4, que é o primeiro elemento da lista. Vamos fazer mais um teste. Qual elemento? Agora eu quero pedir a terceira posição da lista 4, 5 e 6. E observe que o resultado será 6. Vale mais um teste. Qual elemento? E vamos pedir para ver o quarto elemento da lista 4, 5 e 6, que não possui esta posição. Vejamos o resultado.
O erro mostra que ocorreu uma situação que não foi prevista no código apresentado, ou seja, se eu colocar um valor fora das dimensões da lista, ocorre um erro de tempo de execução, porque não foi encontrado posição na lista que suporte essa ocorrência. Então ali pedir para ver o quarto elemento de uma lista de 3 elementos gerou esse erro. O que falta em nosso código é um controle, uma condição que valide esta ocorrência. Qualquer valor fora dos limites deve voltar uma resposta informando que a posição solicitada não existe dentro da lista. Vejamos então como realizar esta correção. Um dos detalhes para a correção desse erro é detectarmos inicialmente o tamanho da lista. Qualquer valor indicado como elemento de uma lista que for maior que a lista não poderá ser executado. Para isso eu vou precisar aqui obter o uso da função chamada tamanho. Vamos lembrar que se eu colocar nesse momento 4, 5 e 6 do tamanho, eu também terei um erro, porque tamanho é um recurso que não está definido na memória. Mas se eu usar aqui uses aula 22 e acionar Enter, nesse momento, se eu executar o comando tamanho da lista 4, 5 e 6, eu terei então o retorno de 3. Agora que eu tenho esse recurso em memória, eu posso então desenvolver a correção para esta função chamada qual elemento. No entanto, temos aqui um problema. A função qual elemento já está definida na memória. Eu não posso simplesmente, dentro do ambiente Hope, reescrever a linha que deu o erro e sobrepor essa linha, porque ele não aceita. O ambiente até aceita a entrada da linha, mas ela será colocada abaixo da linha anterior que possui o erro. E na execução dessa ocorrência, a primeira linha com erro é mantido na memória, não é sobreposta, e então será executado novamente o mesmo erro. Nesse caso, a nossa função qual elemento deverá ter um outro nome e eu vou chamá-la de qual elemento linha. A partir então de agora, escreva a nova função chamada qual elemento linha, que possui então a definição de um código de controle. Então observe que na sua terceira linha, qual elemento linha, eu recebo os parâmetros n, vírgula, de x a x, e do lado direito da asserção eu tenho se if tamanho de xs, ou seja, o tamanho da cauda for diferente de n-1, temos que tirar esse 1 porque se a lista tiver 3 elementos, e eu estou pegando a cauda, eu só estou pegando 2. Então se o meu n fosse, por exemplo, a quarta posição de uma lista de 3, é 4 menos 1, que deu 13. Então se 3 for diferente da quantidade da cauda, significa a indicação de um erro, então posição fora da faixa. Se não, qual elemento será colocado em execução. Vamos então colocar em operação qual elemento, agora elemento linha. Vamos abrir aqui parênteses colocando a posição 3 para verificar se ele vai encontrar a terceira posição de 4, 5 e 6. E vamos acionar Enter. O retorno deve ser 6. Ok, 6 deu certo. Vamos ver agora qual elemento, linha. Vamos colocar agora a quarta posição de uma lista de 3 elementos com 4, 5 e 6. Ao acionar Enter, user error, posição fora da faixa. Então agora a minha função não é interrompida abruptamente como aconteceu com qual elemento. Então qual elemento linha tem agora o controle operacional que estava sendo deixado de lado. Com a apresentação deste exercício, acredito que você tenha visualizado, ampliado mais a visão sobre o controle dos dados a serem operacionalizados dentro de uma função. Vamos então agora para a continuidade. Para o exercício 4, deve-se criar uma função chamada duplique, que duplique os elementos de uma lista. Então, se fornecida uma lista com os valores 1, 2 e 3, tem que apresentar 1, 1, 2, 2, 3, 3. Veja em português funcional como isso pode ser feito. Então, ali em duplique, na primeira linha, em duplique, lista número é a entrada e uma saída lista número. Se for fornecida uma lista vazia, retorna vazio, mas se for uma lista com conteúdo, a partir de x até x, eu terei então ali, onde x será construído junto a x, construído junto ao duplique da cauda. Observe que eu estou colocando nesse momento a indicação de 2 cabeças. Então no momento que eu pego a cabeça, eu duplico essa cabeça e anexo ao restante da lista. Em linguagem Hope temos então esse código que será executado em seguida. No ambiente Hope, escreva então a função duplique e vamos fazer um teste, onde duplique
e vou fornecer a lista 1, 2 e 3, ponto e vírgula, Enter. E tenho a lista então com 1, 1, 2, 2, 3, 3. Vamos salvar o conteúdo desta aula, então save aula 24, fixação 0304, ponto e vírgula, Enter. O exercício 5 diz para criar uma função chamada poinFinal que coloque o elemento n no final da lista. Então, dada uma lista com alguns valores, o valor a ser inserido tem que ir ao seu final. Observe a documentação em português funcional e veja que na primeira linha está estabelecida a recepção de um número de uma lista e a devolução de uma lista. Na segunda linha eu tenho a operação que, se dado um n com uma lista vazia, retorna então esse n dentro de uma lista. Caso contrário, na terceira linha, dado um valor n, uma lista x até x, far-se-á então o x sendo acrescido, sendo construído numa lista a partir do poinFinal com o número sobre a cauda da lista, o x. Observe em ROP o código e vamos colocá-lo em execução. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função poinFinal e, colocando ela em execução, escreva poinFinal. Como são dois argumentos entre parênteses, vamos colocar aqui o valor 6 e uma lista com os valores 1, 2 e 3, fechando a lista, ponto e vírgula, acionando Enter, o valor 6 deve ser colocado na última posição, então a lista resultante deve ser 1, 2, 3 e 6. Veja que este é o resultado obtido, era o resultado esperado. Vamos então para o próximo exercício. O sexto exercício pede para criar uma função chamada SomaLST, fornecendo uma lista, soma-lista na verdade, que mostra o resultado do somatório dos elementos da lista. Então, por exemplo, se eu tiver nessa lista os valores 1, 2 e 3, eu tenho que retornar 6. Se existirem os valores 1, 2, 3, 4 e 5, deve ser retornado 15. Observe o código em português funcional. Veja que na primeira linha está definido a entrada de uma lista e a saída do resultado numérico como um número. Na segunda linha, se a lista for uma lista vazia, o retorno é 0. E caso contrário, na terceira linha eu tenho que, se for uma soma de uma lista formada de x até x, eu faço então a soma da cabeça do x mais o restante da cauda, chamado recursivamente. Em linguagem ROP temos aqui o código que vamos colocá-lo em execução. A partir do ambiente ROP, entre o código da função SomaLST e coloque-o em execução SomaLST. Vamos colocar aqui a lista 1, 2 e 3 e a gente espera obter o resultado 6. Está correto. Mais um teste, SomaLST, vamos colocar a lista 1, 2, 3, 4 e 5, da qual espera-se o resultado 15. Então está correto. Vamos salvar estes scripts, então save aula 25, fixação 0506, ponto e vírgula, Enter. O exercício 7 pede para criar uma função chamada intervalo que crie uma lista contendo os valores de m a n. Por exemplo, se eu falar que o intervalo é para fazer de 5 a 9, deve ser 5, 6, 7, 8 e 9. Veja o código em português funcional para a geração deste resultado. A primeira linha, temos ali na definição inicial a entrada de dois valores numéricos e o retorno de uma lista. Na segunda linha, existe a verificação dos valores m e n, e se m é maior que n, então volta uma lista vazia. Caso contrário, eu pego o valor m e construo uma lista com este valor m a partir do intervalo de m mais 1, que é o próximo valor, em relação a n. E quando esse m for maior que o n, é gerado um valor nada e a lista é encerrada. Vejamos o código em linguagem ROP e sua execução dentro do ambiente. A partir do ambiente ROP, informe a função intervalo e vamos fazer um teste. Intervalo de 5 a 9, ponto e vírgula, Enter. 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer outro teste. Se eu colocar aqui intervalo de 9 a 5, eu estou colocando um valor, o m, maior que o n. Nesse caso, a lista volta como nil, volta como uma lista vazia. Então o código dessa função está correto, trabalhando dentro daquilo que foi planejado.
No exercício 8 pede para criar uma função chamada lista min-max, que retorne na forma de lista o menor e o maior valores existentes na lista que foi passada. Para a solução deste exercício, nós teremos que trabalhar 3 etapas. A primeira etapa, nos preocuparmos em extrair, por exemplo, o maior valor da lista. Na segunda etapa, o menor valor da lista. E depois a gente trabalha com a extração do maior e do menor valor. Observe o código em português funcional, mostrando então que a lista max recebe ali uma lista numérica e devolve o número. Devolve, nesse caso, o maior valor existente na lista. Na segunda linha, se a lista for informada como vazia, ocorrerá a mensagem de erro lista vazia. No entanto, se a lista tiver um só valor, volta esse valor. Se a lista tem mais de um valor, a cabeça da lista for maior que a recursão da lista máxima da cauda, então volta x, se não executa a recursão pegando a cauda desta lista. A partir do código escrito em linguagem ROP, vejamos ele em funcionamento. Agora no ambiente ROP, escreva o código da função listamax ou lstmax e vamos fazer um teste lstmax e vamos colocar aqui uma lista com os valores 1, 5, 3, 4 e 2. Vamos fechar os colchetes, ponto e vírgula, e acionar Enter, a gente espera obter o valor 5. Vejamos. Retornou o valor 5. 5 é o maior valor da lista. A partir da execução da etapa 1 de 3, vamos à etapa 2 de 3, que é uma função semelhante à função lstmax, só que agora chama lstmin, e extrai o menor valor fornecido em uma lista. Veja que a diferença está ali na quarta linha, onde a condição anterior era x maior que a lista max e aqui é x menor que a lista min. Vejamos o código escrito na linguagem ROP e sua execução em seguida. A partir do ambiente ROP, escreva o código da função lstmin e vamos então fazer o teste lstmin e vamos fornecer a lista com os valores 1, 5, 3, 4 e 2. Observe que a lista informada para o min é a mesma lista informada para o max. Ponto e vírgula Enter e esperamos obter o valor 1. Retornou o valor 1, então esta função está funcionando adequadamente. Concluídas as etapas 2 e 3, vamos então para a terceira e última etapa, que é fazer as extrações do menor e do maior valor de uma lista fornecida. A parte mais pesada desta operação já está definida em lstmax e lstmin, e agora observe no português funcional que lista min-max recebe uma lista numérica e devolve uma lista, também numérica. Se lista min-max for uma lista vazia, retorna o erro lista vazia. Se a lista tiver conteúdo de x até x, eu mostro então lstmin de x até x concatenado com lstmax de x até x. Veja o código em linguagem ROP e sua execução dentro do ambiente. Agora escreva no ambiente ROP a função lista min-max e vamos colocá-la em execução. Lista underline min underline max e vamos fornecer a lista 1,5,3,4,2. Vamos pôr aqui o ponto e vírgula e acionar Enter. E observe então que é apresentado os valores 1 e 5, sendo então o menor e o maior valor existente na lista fornecida. Na sequência, salve o conteúdo desta aula como aula 26 fixação 0708, ponto e vírgula e Enter. Para a realização desta aula usei o modelo Matrix do site fppt.com e o ambiente ROP. Um grande abraço, obrigado pela sua participação, até a próxima aula.